céu, venha a nós a tua clemência, faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia. Boa tarde, internautas da Pax. Hoje é dia 4 de outubro e nós estamos iniciando o quarto programa Resposta Divina, que tem como objetivo tirar as dúvidas dos internautas da Pax, né? Então, através do tarô, do baralho cigano e das runas, desses 3 oráculos, nós vamos tirando as dúvidas, né, do cotidiano, do dia a dia, respondendo às perguntas. E hoje o programa vai começar, o Resposta Divina, vai começar um pouquinho diferente. Em vez de nós fazermos a jaculatória, aquela frase, né, para ancorar o Jesus misericordioso, né? Qual é a frase? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, em vez da gente fazer essa frase que está lá no diário da irmã Faustina, na página 84, repetir 3 vezes, daqui por diante, essa jaculatória, essa frase de ancoramento da misericórdia divina, vai ser através de uma música, tá? Então, vamos começando a escutar a música do Jesus misericordioso. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Então, vamos pedir, né, a bênção de Jesus misericordioso para conseguir tirar as dúvidas e ajudar os internautas aí da Pax. E hoje é um dia bem especial. Hoje, 4 de outubro, né? Nós estamos no 4º programa, mas hoje, 4 de outubro, é dia de celebrar, é dia de homenagear, é o dia do aniversário, né? De quem? De São Francisco de Assis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. Vamos falar um pouquinho da vida dele. Até hoje, eu trouxe aqui para vocês, tem os DVDs, né, da vida dele, né? Esse aqui é muito bom, Irmão Sol e Irmã Lua, que Irmão Sol seria o São Francisco de Assis, né? E Irmã Lua é a Santa Clara, né? Que era a melhor amiga dele, a Santa Clara. E tem esses DVDs também, né? É muito interessante, DVD Light, tá, gente? É original tudo, ó, filme original. E tem, eu encontro, deve ter em vários lugares, mas eu encontro muito na Loja Americana, que tem a coleção de todos os santos.
tá? Esses DVDs lights aqui. Então, aqui fala a vida, e Irmão Sol e Irmão Lu é muito legal, porque vincula a irmã Clara, que é a melhor amiga dele, com ele, que é o Irmão Sol, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis, né? E quem é ele? Quem é São Francisco de Assis hoje? São Francisco de Assis, na realidade, Assis, porque ele nasceu na cidade da Itália, Assis, em 1182. E o nome dele de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardoni, tá? Esse é o nome dele de batismo, Giovanni di Pietro di Bernardoni. A mãe dele era francesa e o pai do Francisco, ele gostava muito da França, tinha muita admiração pelo país francês, porque ele trazia tecidos caríssimos de lá. O pai do São Francisco, ele era um rico comerciante de tecidos assim preciosos, que eram trazidos da França. Então, por a mãe dele ser francesa, a origem francesa, e o pai admirar muito a França, eles mudaram depois o nome do Francisco, que chamou Francesco. Francesco significa homem francês, tá? Mas o nome dele era Giovanni di Pietro. Bom, tem uma lenda que fala que quando a mãe do São Francisco estava grávida dele, ela teve uma visão. Ela viu um cavaleiro com uma capa, né? E que falou para ela que Francisco deveria nascer na estrebaria, como se fosse Jesus. Eles moravam num palácio, numa casa riquíssima, e esse cavaleiro com a capa deu essa mensagem, e ela seguiu, e São Francisco nasceu numa estrebaria semelhante a Jesus. E nesse local onde ele nasceu, tem uma capelinha, a Capelinha Francesco Piccolino, tá? Fizeram uma capelinha. A família, como eu falei, era muito rica, né? O pai dele era um rico comerciante de tecidos, então o Francisco, na sua juventude, nasceu com muito dinheiro, curtiu todos os prazeres da vida, né? E teve uma época, né, quando ele já ficou maiorzinho, que ele ajudava o pai dele, tá? Ele ajudava o pai dele a vender os tecidos, e depois ele se alistou para o serviço militar. Francisco se alistou para o serviço militar e estava tendo uma batalha entre Assis, que é a cidade que ele nasceu, e Perugia, e depois uma outra batalha entre Assis e Apulia, tá? Então ele foi para a batalha, mas depois ele voltou porque ele ficou doente, né? E o Francisco, ele adoeceu lá na batalha, voltou, se restabeleceu. E aí o que aconteceu? Dentro dele, ele tinha muitas aflições, ele era muito angustiado, com conflitos internos. Ele se sentia meio que deslocado no mundo. Ele não estava achando o lugar dele no mundo. Tanto que no Tarô dos Santos, tem um tarô que chama Tarô dos Santos, o São Francisco de Assis, né? Cada carta é um santo, eles fazem o sincretismo. São Francisco de Assis é o louco, né? E ele se comovia muito com o sofrimento das pessoas. E quando ele estava assim angustiado, aflito, ele ia para a natureza. Ele ia para a zona rural, ver os animais. Ele descarregava as aflições dele na natureza mesmo, né? Ele gostava muito desse contato com animais e ele ficava mais feliz lá, tirava as angústias. E ele vendo assim a condição de sofrimento também dos leprosos, né? Tinha na época muitos leprosos e eles tinham uma condição assim totalmente desfavorável. Ele entrou numa depressão profunda, tá? Então São Francisco teve uma depressão profunda e ele andava, né? Como eu falei, nessa zona rural, tal. Ele viu um leproso, né? Vindo na sua direção e escutou a voz de Deus. Deus falou: beija esse leproso, né? E ele foi lá e ele beijou. E depois, logo em seguida, ele se curou da depressão profunda. Então, esse fato fez com que Francisco percebesse
que a sua missão era servir o próximo, né? Porque curou aquela angústia profunda que ele tinha. Então ele percebeu isso. E em outras andanças dele, ele avistou... Isso aqui, gente, que eu estou falando, tem tudo nesse filme, tá? É bem bacana. Ele avistou uma igreja... A igreja São Damião, ela estava em ruínas, tinha uma cruz, né, abandonada, uma cruz abandonada, e ele avistou e ele começou a rezar em frente à cruz, a essas ruínas da igreja São Damião. E aí ele ouve a voz de Jesus falando: Francisco, restaura a minha casa, né? E aí o Francisco, nesse momento que ele ouviu a voz de Jesus, pedindo para ele reconstruir ali a igreja de São Damião, ele fez um voto de pobreza e servidão naquela hora. E ele começou sozinho a reconstruir ali a igreja, né? Sozinho. Porque, na realidade, o que Jesus queria dele não era que ele reconstruísse a parte material, é que ele reconstruísse o cristianismo e a Igreja Católica, que, na realidade, ele pregasse, que ele relembrasse os conceitos verdadeiros do cristianismo e da Igreja Católica, que, na época, esses princípios cristãos estavam todos abalados, né? Não estava muito bem ali a Igreja Católica. O povo estava muito distante da igreja, só os ricos que tinham contato com a igreja. Então, ele foi um santo que aproximou o povo novamente do cristianismo e da igreja. E aí, Francisco foi começando a reconstruir a parte física da igreja de São Damião, sozinho. Ele virou um eremita, mas logo vieram seus seguidores, né, para compartilhar, ajudar a reconstruir a igreja de São Damião. E aí, com esses seguidores, fundou a Ordem dos Franciscanos. Essa Ordem dos Franciscanos, ele foi pedir aprovação, e quem aprovou foi o Papa Inocêncio III, em 1210. Tá? Então, foi aprovada. E aí, a amiga dele, né, a melhor amiga dele, a irmã Lua, que é a Santa Clarissa, a Clara, né, a Santa Clara, tá? A Santa Clara, ela entrou, só tinha homem, tá, gente? Aí ela entrou nessa ordem franciscana e em 1212, logo depois de 2 anos, né? Que foi em 1210 que o Papa Inocêncio III aprovou, oficializou a ordem franciscana. Ela entrou e aí ela fundou a Ordem das Clarissas, tá? E uma curiosidade de São Francisco é que ele pregava, fazia os sermãos para os homens, mas também para os animais, tá? Porque ele tinha, como eu falei, uma profunda apreço pela natureza, né, pelos animais, tanto que ele curava as profundas depressões dele, as angústias, as aflições na natureza. Ele ia para a zona rural, ficava deitado na grama, tal. E aí teve uma passagem, né, que ele estava pregando um sermão para os pássaros. E aí, a hora que acabou o sermão, os pássaros se alinharam na forma de uma cruz, né? No céu, eles fizeram um alinhamento na forma de uma cruz, para falar: olha, nós entendemos e nós escutamos a sua mensagem. Por isso que São Francisco, ele é o patrono, né, dos pássaros menores, das aves maiores, ele é o patrono de todos os animais, dos veterinários, dos ecologistas, e ele é patrono também, São Francisco de Assis, da Itália, tá? Porque ele mudou totalmente o conceito religioso da época, como eu falei. Ele trouxe um momento inovador, ele trouxe o que era mesmo o cristianismo, o que Jesus pregava, né? E 2 anos antes da morte de Francisco, Jesus transmitiu para ele os estigmas, né? Que são aquelas chagas. Então, uma em cada mão, uma em cada pé e perto do peito. Então, ele tinha 5 chagas, 5 feridas, né? E ele estava sempre muito doente, ele não era muito forte fisicamente, porque ele era desapegado de toda a parte material. Ele morreu
com 44 anos, no dia 3 de outubro de 1226. Tá? Ele morreu. E depois de 2 anos, em 1228, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tá? Então, essa é a vida dele, de São Francisco. Mas hoje, quem que é? Quem é São Francisco de Assis? Tá? Ele faz parte da grande fraternidade branca. Tá? São Francisco de Assis, hoje, ele ascendeu, né, por volta de 1898, ele é mestre Kutume, tá? Ele é o mestre Kutume da grande fraternidade branca, que está no 2º raio, né? Como eu falei no outro programa, a fraternidade branca tem 7 raios. Ele está no 2º raio, que é o raio amarelo dourado, o raio do amor e sabedoria, tá? Então, ele teve várias encarnações aqui na Terra. Então, quando a gente estuda a vida de São Francisco de Assis, do mestre Kutume, que hoje ele é o mestre Kutume, ele foi Pitágoras, que foi o filósofo e matemático grego, né? Essas são algumas reencarnações do mestre Kutume, tá? Ele foi Baltazar, um dos reis magos, né? Na presença lá do nascimento de Jesus. Ele foi São Francisco de Assis e ele foi um sábio hindu que chama Lao Xing, tá? Então, ele teve várias reencarnações e aí ele ascendeu e hoje ele ascendeu mais ou menos em 1898 e hoje ele é o mestre Kutume. Na fraternidade branca, ele está no 2º raio e ele é o instrutor do mundo, tá? Ele junto com mais 2, o mestre Lanto, que também é do 2º raio amarelo dourado, e Jesus, que Jesus é do 6º raio rubi dourado. Então, esses 3 mestres, Jesus, do 6º raio rubi dourado, e Kutume, que foi São Francisco, e Lanto, do 2º raio amarelo dourado, eles são os instrutores do mundo e eles passam os pensamentos filosóficos das religiões. Além de passar os pensamentos, inspirar os pensamentos filosóficos das religiões, eles passam toda a filosofia pura e eles também, todo o sistema educacional que prioriza reconstituir a mente da pessoa, trazer ideias novas, trazer a consciência, né? Esse raio que ele faz parte, né? Amor, sabedoria, é o raio da consciência e do amor, unindo, né, a mente com a parte afetiva, tá? Então, e ele tem um local, né, que chama foco de luz etérico, a gente fala o templo etérico, foco de luz etérico, na Casimira, no norte da Índia. Então, Kutume, né, São Francisco de Assis, Kutume, ele está nesse local, em Casimira, e o templo chama Templo da Iluminação e da Sabedoria Divina, tá? Então, hoje a gente... o que é bom hoje, né? É ter contato com natureza, né? Como São Francisco de Assis, né? Então, pode acender uma velinha para ele pedindo a sabedoria, o amor, a caridade, né? Então, hoje é um dia de pedir para encher o coração, porque ele era humilde, caridoso, ele abdicou de todos os bens materiais, ele vivia numa riquíssima família, ele abdicou de tudo para servir a Deus. Então, hoje é um bom dia para ter o contato com a natureza e pedir amor no coração, tá? E agora vamos começar fazendo as perguntas, usando o tarô, baralho cigano, as runas. A primeira pergunta é uma pessoa do sexo masculino, tá? Ela é nascida no dia 7/4/81. Ela quer saber se vai ficar fixa no emprego, na empresa, tá? Ela acho que deve estar fazendo algum trabalho aí freela. Ela quer saber se pode confiar nessa parceria que ela está fazendo freela, se esse trabalho freela vai trazer uma coisa fixa para ela. Então, essa pessoa, nascida no dia 7/4/81, pensa ali no trabalho, sexo masculino, tá? Pensa ali no trabalho, mentaliza ali o trabalho. Vamos lá, o tarô. A carta do Sol,
tá? Do tarô. Agora vamos ver aqui baralho cigano. A Santa Sara, né? O povo do Oriente. Vamos ver o que vai falar aqui pra gente sobre esse caso. A casa, tá? Então saiu o sol do tarô, a casa do baralho cigano. E vamos ver o que Odin, o deus das runas, tem para falar pra gente. Os deuses e as deusas nórdicas. Vamos lá. A runa de Tyr. Então vamos fazer a união do tarô com o baralho cigano e com as runas? O sol. O sol, gente, no tarô é a melhor carta. O sol e o mundo são os sims do tarô. A essência é muito positiva. E o sol no tarô é a carta da amizade. Então, ele pode confiar nessas pessoas aí, né? Sim, é a carta da amizade. As coisas vão clarear, né? Então, até tem um termo cigano. O sol clareia, tá? Então, o sol queima os miasmas. Até quando eu faço o trabalho aqui na Pax da limpeza, da energização, eu uso uma parte do trabalho o sol, tá? Nas 8 técnicas de limpeza, eu uso o sol para justamente ancorar o brilho e tal. A carta do baralho cigano, gente, número 4, a casa. Carta fixa, uma casa, tá? Então, vai se transformar num trabalho fixo? Vai. 4. 4 é um número de organização. Então, o que eu diria para esse rapaz? Se organize, se centre, tá? Porque as pessoas são amigas, o sol, e o 4, a casa, é uma coisa fixa. E a runa de Tyr. Olha, gente, essa runa parece uma flechinha. Siga a seta, né? Você tá no caminho certo. Você tá no caminho correto. E Tyr manda, o deus nórdico, né? O deus nórdico Tyr manda você ter coragem, ousadia, né? Tyr sempre é aquela imagem do deus pondo a mão na boca do lobo, né? Coragem, ousadia, vá em frente. Abra, você está no caminho certo. E essa carta fixa vai se fixar. Pode confiar nas pessoas? Pode. O sol é a amizade. Então, as coisas vão clarear, se estruturar e abrir, tá? Então, bem positivo para essa pessoa. Bom, agora uma outra pessoa aqui é uma mulher, tá? Nascida no dia 23/6/1980. Essa mulher é de São Paulo, tá? 23/6/1980. Vamos lá, pergunta. Quero saber se, vendo minha casa, que está alugada ano que vem, está em pré-contrato atualmente. Então, ela quer saber, é uma casa que ela tá alugada dela, e ela quer saber se ela vende essa casa, se é bom para vender ou se continua alugada. Então, essa pessoa, do dia 23/6/1980, uma mulher de São Paulo, mentaliza a casa que está alugada. E vamos perguntar aqui para o tarô, né? Vamos perguntar para o tarô, que traz a linha dos anjos para a gente, né? O tarô é uma energia angelical. Vamos perguntar aqui. Ó, a carta 12 do enforcado. Vamos lá agora perguntar para o povo do Oriente, a linha das ciganas, dos ciganos. Vamos perguntar para Santa Sara Kali, uma resposta aí. A aliança, tá, gente? Ó, a carta 25 da aliança do baralho cigano. E agora vamos perguntar para Odin e para os deuses nórdicos. Vamos perguntar para as runas sobre esse assunto aí da venda. Vamos lá. Saiu a Algis, tá? A runa do alce. Então, o que saiu aqui, né? Passado, presente e futuro. O enforcado, a coisa tá meio parada, tá meio amarrada, tá meio estagnado ali, né? O tema é o enforcado é uma carta que traz um estado de suspensão, né? Ele suspende o tema do assunto. Então, o assunto está suspenso, até porque está alugado também, né? Então, está suspenso. Mas aqui
sai o quê no baralho cigano? A aliança. É o vínculo ali que você tem com o inquilino, né? Então, você tem um vínculo com ele, tá? E aqui sai a runa da Algis, que é uma das runas, a runa do alce, dos chifres do alce. É a grande proteção espiritual, tá? É uma proteção que defende, que protege, tá? A runa, uma das mais espirituais. Ela até significa o signo de peixes, né? Então, assim, você vai ter uma grande proteção espiritual. Por enquanto, né? Por enquanto, eu acredito que não deva vender, tá? Eu acho que não é o momento propício, porque não saíram cartas de compra e venda, tá? Existem cartas de compra e venda. Por exemplo, no baralho cigano, a foice é uma carta de compra e venda. Então, existem algumas cartas mais negociáveis, né? Nas runas também, a ferru, algumas runas, ansus. Então, assim, aqui eu acho que você deve manter esse vínculo por enquanto e não vender a casa, tá bom? É uma sugestão dos oráculos, né? Vamos lá. Bom, outra é uma mulher, tá? Sexo feminino. Dia 18/11/75. Ela é nascida nesse dia. Saúde. Ela está em tratamento de um linfoma, tá? E quer saber sobre a cura. Fez 2 sessões de químio. Ela fez já 2 sessões de químio. Semana que vem fará a 3ª químio. Então, ela está fazendo as sessões de quimioterapia para curar esse linfoma. Então, ela quer saber se vai dar tudo certo, se ela vai ser curada. Então, é sexo feminino, 18/11/75. Saúde. Vamos perguntar aqui pro tarô. Energia dos anjos. Energia ali dos anjos. Vamos perguntar pro tarô. Olha lá. No tarô sai a carta 10. A roda da fortuna. Tá bom? Vamos agora mentalizar o povo do Oriente, a linha cigana, né? Santa Sara Kali. A criança, tá? A carta 13 do baralho cigano. E vamos perguntar agora para Odin, o deus das runas. Vamos perguntar para os deuses nórdicos, para as deusas nórdicas. Vamos lá. A runa do dia, né? Eu falo que é a runa da borboletinha, tá? Da gás. Vamos lá. Então, roda da fortuna, do tarô, criança do baralho cigano e da gás, né? Das runas. Tem tudo para ser curada. A roda da fortuna é uma carta que muda a energia. Então, você está com uma doença, a roda da fortuna traz uma mudança. Ela é uma carta do destino. No tarô, é a carta mais forte do destino. O destino muda, o destino traz momentos de sorte, tá? Então, você está mesmo passando um momento roda que é instável, né? A roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, a outra hora está em cima. Então, você está passando por essas instabilidades, até pelo tratamento da químio, né? Mas ela traz a sorte, a carta do destino que traz a sorte, tá? Ela traz a sorte e ela muda a energia. O baralho cigano, a criança. Gente, a criança é energia, é alegria, é entusiasmo. Então, faça esse tratamento de químio, aí do linfoma, entusiasmada, vá alegre, vá feliz.
vá com uma energia de alegria, tá? Vá. Porque a criança fala assim, olha, tá no começo, a criança é o pequenininho. Tá no começo, o pequenininho. Tem cura, tá? Tem cura, tá? A criança é bem positivo. E aqui a runa, que a gente fala que ela parece uma borboletinha, né? A borboleta é o símbolo da alma, é o símbolo da libertação. Essa runa chama dia. Então, você está passando a noite, né? Está meio escura a sua vida. Essa runa é a runa da alvorada, do alvorecer, do dia, do sol, tá bom? Então, calma. A noite não é para sempre. A escuridão aparece na nossa vida, mas essa runa ilumina. Ela é regida pelo elemento fogo, tá? Então, as coisas vão iluminar. A borboletinha transforma. Como é a borboletinha? Ela fica no casulo, depois ela sai linda, maravilhosa e vai para a luz, não é isso? Você está no casulo ainda, calma. Você vai virar uma borboletinha. Então, vai com alegria, entendeu? Vai com energia, coloca alegria, entusiasmo, vai com energia. E quando você estiver ali fazendo o tratamento, né, da químio, mentaliza todo o seu corpo com a chama verde, tá? Na fraternidade branca, o 5º raio, que é o raio verde, né, é o raio que está Arcanjo Rafael e Mãe Maria, tá? E do coraçãozinho do Arcanjo Rafael saem os raios verdes de cura. Então, você imagina as mãos de cura de Mãe Maria e o coraçãozinho saindo verde, né, do Arcanjo Rafael, envolvendo você. Então, quando você estiver ali fazendo o tratamento de químio, mentaliza a chama verde. O que significa Arcanjo Rafael? Medicina de Deus, tá? Então, isso significa Arcanjo Rafael. Então, mentaliza a chama verde, mentaliza o manto protetor de Maria caindo em você quando você estiver fazendo, te protegendo, te amparando. Gente, Maria é mãe, né? É mãe, tá? Então, a proteção da mãe. Por isso que eu falo do terço, que eu fico frisando toda hora o terço. Com o terço, você fazendo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, né? O terço, você tá... Quem é a Maria? É a mãe de Jesus. Então, por intermédio, ela vai ser a tua advogada no céu. Ela vai ser a tua intermediária. Ela vai pedir para o filho dela. Jesus é filho dela. Maria é mãe de Jesus. Então, quando vocês estão fazendo o terço bem feitinho, né, vocês estão pedindo para a melhor advogada que vocês possam ter, Mãe Maria, interceder por vocês, por Jesus. Tá? Então, você mentaliza essa moça, né, do dia 18/11 de 75, Arcanjo Rafael, Mãe Maria, mentaliza o 5º raio te protegendo. Mas, vai feliz, vai alegre, tá no comecinho a criança, vai sair da escuridão e vai para a luz, tá? O destino vai te ajudar, mas você tem que ter esperança, você tem que ter força e reza, porque quando a gente está rezando um terço bem feito, uma oração bem feita, ela muda a cor do nosso campo áurico. Isso eu já falei nos programas anteriores. E essa mudança de cor, ela faz com que você atraia anjos. Os anjos são atraídos pela nossa oração. Então, quando você fizer o tratamento, reza, mentaliza Arcanjo Rafael, Mãe Maria, a linha dos anjos, te curando, tá bom? Vamos agora responder. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos arrumar aqui e responder. Essas aqui já foram. Olha, é uma mulher, tá? Então, sexo feminino, nascida no dia 21/5 de 75. 21/5 de 75. Quero saber sobre minha saúde. É apenas uma questão física. Minha fraqueza e cansaço
e dores de cabeça. Então, ela está fraca, né? Cansada, e ela tem dores de cabeça. Então, a 21, tá? Do 5 de 75, uma mulher. Então, mentaliza essa pessoa. Vamos perguntando primeiro aqui para o tarô a energia dos anjos, né? Vamos perguntando aqui para a energia dos anjos. Vamos vendo aqui. Ali, a carta 15, a carta do diabo, tá? Vamos perguntar agora para todo o povo do Oriente, para a linha das ciganas, ciganos, né? Para Santa Sara Kali, através do baralho cigano, sobre essa questão da fraqueza, do cansaço, das dores de cabeça. Nuvens, tá, gente? A carta 6 das nuvens. E aqui, vamos perguntar para o Odin. Quem é o Odin? O deus das runas. Os deuses e as deusas nórdicas. Vamos perguntar. Novamente, a runa do dia, tá? A da gás. Então, vamos lá. É um período, vamos lá, diabo, né, do baralho do tarô, nuvens, do baralho cigano, e aqui essa runa da gás novamente, né? Saiu 2 vezes. Aqui, o diabo aconselha você não ficar agitada, tá? O diabo é uma carta yang demais. Ele é agitado, calma, tranquilidade. Outra coisa, quando sai o diabo, é um momento que seria apropriado, seria necessário, se você pudesse fazer um trabalho de limpeza, de energização, tá? Até eu realizo aqui na Pax, toda terça-feira, é uma sequência energética, com 8 técnicas, tá? Então, sempre a gente aconselha isso. E, além desse trabalho de limpeza, energização, pode ter, porque, assim, quando sai o diabo, pode ter alguma influenciação espiritual intrusa, afetando o teu corpo físico? Pode, né? E cuidado, ó, nuvens com o diabo, nuvens é o elemento ar. Nuvens é a tua cabeça. Cuidado com o que pensa, tá? Pensamentos fixos, pensamentos de vingança, tá? Cuidado, que tudo que a gente pensa cria uma forma. Aliás, é assim, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que as atitudes, né, da gente, o que a gente faz, cria uma forma, tá? Então, se a gente pensar positivo, se a gente falar frases positivas, se a gente sentir positivamente, nós tivermos atitudes positivas, nós vamos atrair na nossa vida espíritos de luz e pessoas positivas, tá? Nós somos o que nós pensamos, falamos, tá? Agora, se a gente pensar negativo, falar frases negativas, sentir mágoas, ressentimentos, coisas negativas e ter atitudes negativas, nós vamos atrair espíritos que não têm luz e pessoas e situações ruins, tá? Então, é o tal do orai e vigiai, né? Cuidado com o que fala, é a lei da causa e efeito, a lei do retorno, tá? Então, você vai ter que mudar um pouco esse pensamento, faz umas limpezinhas espirituais, que é aconselhável, e que as coisas vão se curar. Novamente, Odin, né, fala da gás. As coisas vão ir para a luz. Então, eu vejo que está escuro, né? O diabo é uma carta de escuridão. Está embaçado, as nuvens, né? As nuvens não é embaçado? É embaçado as nuvens. Mas aqui sai a luz. O dia, a runa do dia. Tá? Então, o aconselhamento é isso. Mudar um pouquinho do padrão mental. É legal se você puder fazer meditação, yoga, mudar um pouco a mente. Não se agitar muito, tá? Não se agitar muito, né? O que você pode fazer
também para essas dores de cabeça é mentalizar aqui na testa a chama amarela. A chama amarela aqui, um solzinho, tá? Um mini sol, tá? Esse centro de força a gente energiza, tá? Com o sol. Então, se você puder fazer 5 minutinhos, um mini sol aqui, ó, na testa, porque o centro de força é uma bolinha, né? Então, os centros de força, os chakras, são bolinhas. Então, você pode pegar 5 minutinhos do dia e fazer isso. Mas é legal se você pudesse fazer a meditação e fazer também a parte da energização e a limpezinha espiritual, tá bom? Se conecta com o teu... Pode também trabalhar um pouquinho com o Arcanjo Miguel, tá? Não saiu o diabo na linha dos anjos. Quem mata o diabo, né? Que tá o Arcanjo Miguel, né? Qual que é a imagem do Arcanjo Miguel? Ele tá com uma espada e com um escudo. A espada limpando e abrindo e o escudo te protegendo. O Arcanjo Miguel, ele é do primeiro raio, do raio azul, tá? Do raio de domingo, do mestre Moria. Então, ele é do raio azul, do mestre Moria. Então, você pode trabalhar também um pouco com a chama azul, tá? Então, tem várias técnicas. E se você quiser fazer o trabalho de limpeza, com a sequência, também eu te ensino essas técnicas. Mas faça o amarelinho, tá? E mude um pouco o padrão de comportamento. Bom, vamos lá. Agora, tem uma outra pergunta do dia 15/1/71, tá? É um homem, 15/1/71. Gostaria de saber se vou continuar namorando para casar ou não, tá? Nos gostamos, mas estamos em um momento de definições, tá? Então, ele quer saber se com essa pessoa ele vai casar, né? Então, esse homem do dia 15/1/71, tá? Pensa na pessoa. Olha lá, novamente o diabo. Aqui, vamos lá, vamos ver isso aqui. Baralho cigano. O buquê, tá? O buquê. E vamos perguntar para as runas agora, tá? A Bercana ou a Beorque. Então, vamos lá. Vale a pena casar? Vale, tá? O buquê fala da paixão. A Beorque fala da união. A Beorque é a mãe, a nutrição. É uma das runas de compromisso, né? É a mãe que casa. Ela fala de formalidades, né? O diabo, às vezes, é esse momento conflitante. O diabo, ele traz esse momento conflitante, né? Traz ansiedade, traz nervosismo, porque é uma responsabilidade, tá? Mas tem o buquê aqui. Então, tá bom para casar? Tá bom para casar. E agora, vamos fazer, para finalizar, uma mensagem com os signos, tá? Então, vamos começar primeiro pelo signo de fogo. Quais são os signos de fogo, né? Áries, né? É um signo de fogo. O Leão é um signo de fogo. E Sagitário. Vamos tirar uma mensagem do tarô, tá? Dos signos de fogo. Então, Áries, Leão e Sagitário. Vamos lá. Uma mensagem aí da semana. Estrela. Vai iluminar, vai conseguir direcionar as coisas e vai ter inspiração. A estrela é uma carta de inspiração e é a carta das almas de afinidade. Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que você, que têm o mesmo projeto de vida que você, tá? Então,
para os signos de Áries, de Leão e de Sagitário, tudo de bom, sucesso. Vamos ver agora uma mensagem dos signos de terra, tá? Quais são os signos de terra? É o touro, né? Um dos primeiros signos de terra, touro. É o signo de Virgem e o signo de Capricórnio. Então, touro, tá? Virgem e Capricórnio. Vamos tirar o baralho cigano para ver uma mensagem aí da semana, tá? A cruz. A cruz, gente, olha lá, a cruz, né? Fechando o ciclo. 3 mais 6, 9. É a última carta do baralho cigano, tá? Então, a cruz fala que vocês vão fechar ciclos e é um momento de libertação. A cruz, gente, é uma carta de libertação e de cortar. É a semana de cortar tudo que está sacrificante, tá? Que está sacrificante. Então, corte, destrua essas coisas, finalizando um ciclo. Então, as coisas que estão pendentes, que não são boas, cortem. Agora, vamos tirar uma mensagem da semana para os signos de ar, tá? Quais são os signos de ar, né? Gêmeos é um signo de ar. Libra é um signo também de ar. E Aquário. Então, Gêmeos, Libra e Aquário. Olá, gente. A runa da Ken, ou Candle, é a runa da tocha. É uma das runas do fogo. Os caminhos vão abrir, tá? Então, eu tô numa caverna sem a tocha. E a outra pessoa está com a tocha. Ela vai mais para frente, né? Porque ela enxerga. Então, vocês vão enxergar as coisas com clareza, tá? E essa runa, ela traz uma certa criatividade, tá? Ela é uma runa de abertura de caminhos com criatividade. E agora, vamos ver agora os signos de água para finalizar. Quais são os signos de água, né? O Câncer, né, é um signo de água. Escorpião é um signo de água. E Peixes, tá? Então, vamos ver. Câncer, Escorpião e Peixes com o tarô. A mensagem da semana. Olá, gente. A carta da justiça. A justiça no tarô é uma das cartas de corte. Justiça, morte e torre. São as 3 cartas de corte. É um momento que os signos de água, né, que o canceriano, o escorpião e o pisciano, eles têm que fazer um momento de reavaliação. Reavaliar as situações, tá? E depois desse momento de reavaliação, a justiça é uma carta de poder do tarô. Vocês vão ter o poder de cortar, olha lá a espadinha da justiça, gente, de cortar o que não está bom, tá? É a balança da justiça, pesar se as coisas vão dar certo, pesar se aquela pessoa, se aquela situação vale a pena, se não vale, corta. Outra mensagem para os signos de água, ser mais... isso é meio difícil para signo de água, que são as emoções, mas é essa mensagem. Ser mais mental do que coração, tá? Então, ser mais estratégico. Ela é uma carta mais fria, né? A gente fala entre agente esotérico. É o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, ela é toda mental e estratégica. Então, às vezes, até para conseguir usar a espadinha da justiça, para conseguir cortar, vocês vão ter que ser mais estratégico. E é um momento de pesar. E a justiça fala de formalidade. Nada verbal, nada informal. Tudo por escrito. É a carta da burocracia. Então, tudo com comprovante, tá certo? Então, é uma carta que vocês têm que se centrar. Ver as coisas imparcialmente para conseguir cortar, tá? E aí, nós vamos finalizando esse 4º programa Resposta Divina. E agradecendo a presença de todos os internautas aqui da Pax, né? Espero ter ajudado aqui nas perguntas, né?
e vamos encerrando. E até a semana que vem, até terça-feira que vem, às 15 horas, no horário de Jesus Misericordioso. Venha a nós a tua clemência, faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia.